Olá, amigos. Eu sei que aparece um pessoal perguntando, né? Nossa, você pinta as peças? Sim, eu estou pintando as peças de resina porque eu achei uma coisa interessante. Eu comecei a conhecer um pouquinho mais os detalhes da pintura, né? Lógico que a gente faz tudo em casa, então a gente não tem recursos de tecnologia industrial. Mas vamos falar um pouquinho sobre a pintura, né? As peças de resina, aqui você tem uma peça de resina, tá? Essa aqui já dá uma super resistente com fibra de vidro dentro, tá? Então, essa aqui é uma peça de resina. Só que as peças de resina, quando elas saem da forma, muitas vezes elas têm algumas imperfeições. Tem uns carocinhos, algumas coisinhas, irregularidades, né? Então aqui você tem um peão, ó. Um peão de resina que saiu da forminha. Só que você tem que fazer um acabamento, não é? Nem tudo é maravilhoso, né? Normalmente eu passo isso aqui numa retífica que eu tenho, uma pequenininha, um esmerilzinho, usa máscara, tudo, né? Joga um ventilador para levar o pó embora e você vai lixar a superfície. Aqui em cima você pode lixar com uma lixa para metais, né? Aquela lixa d'água, você lixa para tirar as imperfeições e você vai dando um acabamento na peça. Quando a peça ficar bem lisinha, aí chega o momento de você usar um produto legal. Esse aqui, ó. Isso aqui é um primer, tá? Por que um primer? Porque se você aplicar uma tinta, por exemplo, uma tinta acrílica, uma tinta da Acrylex para pintura aí, a base d'água, em cima da peça de resina, sem aplicar o primer, a peça, a tinta não vai aderir à peça com uma certa resistência, ela vai sair fácil. Então, depois que você lixou a sua peça de resina, você aplica o primer, passa por cima de qualquer jeito, não precisa fazer bonitinho não, pode espalhar bem, né? Pega um pincel macio, espalha bem, tá bom? É um primer que você acha em casas de artesanato, tá bom? Ele tem um cheirinho meio de esmalte sintético, alguma coisa assim, né? Esmalte de unha, ele seca, demora uns 15 minutos, 20 minutos para ele secar. Então esse primer garante a fixação da sua tinta acrílica, por exemplo, numa superfície de resina de poliéster ou epóxi, né? Agora existem primers especiais para você usar para metais, vamos supor, você faça peças de metais, você queira pintar. Se você usar um primer, ele vai aumentar a aderência dessa tinta no seu material, tá bom? Então passado o primer, você vai usar tinta. Que tinta que eu posso usar? Ó, as tintas que vendem em loja de artesanato, elas vêm em frascos pequenos e costumam ser caras, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui para mostrar. Olha aqui está uma tinta da Acrylex, que é muito boa, para pintar estátua, trabalhos de artesanato, né? Aqui você tem outra também, ó. A Acrylex é uma boa marca, só porém é caro, né? É um pouquinho caro. Então você compra esse produto aqui, você vai pagar aí 5, 7 reais. Esse aqui você vai pagar 8, 10 reais, tá bom? Então, se você for pintar bastante coisa, sugiro que você compre uma tinta base d'água, tipo essa aqui, ó, o Esmalte Premium Plus da Lux Color. Sim, esse produto foi o melhor produto que eu encontrei, que eu sempre usei tinta acrílica para pintar MDF e outros materiais, né? Que eu fabricava uns aparelhos antifungo, então eu usava essa tinta. Essa tinta ela é barata, eu acho que custa acho que R$ 25 essa lata toda, né? Se você comparar que você paga 7, 8 reais nessa aqui e você paga R$ 27 nessa aqui, você vai ver que tem muito mais volume de tinta, naturalmente. Então tá aqui. Essa tinta ela é muito boa, ela é a base d'água, você não precisa usar thinner. Então, e a cor? A cor aí que é o X da questão. Eu sugiro que se você for usar cores claras, você compre essa tinta na cor branca, porque não existe muitas variações de cor para ela, tá bom? Você tem o branco, você deve ter o preto, coisas assim. Então se você comprar o branco e usar um corante normal de tintas de parede, esse aqui é um da Indelflex, né? Mas você pode usar o corante xadrez. De loja de tintas tem, você pede um corante para tinta, eles vão te dar. Aí você vai misturar um pouquinho, não joga tudo aqui não. Tira um pouquinho que você vai usar num frasco, né, num copinho, e vai jogando a mistura dos corantes até chegar na cor que você quer.
Aí você pode olhar uma tabelinha de mistura de corantes aí na internet, você vai encontrar. Chegando na cor que você quer, você vai precisar de um pincel macio, né? O pincel macio, eu dou uma dica comercial para vocês, para usar o pincel da Tigre, o código 26712, que é esse pincel aqui, ó. Aqui no vídeo não vai ser possível a gente visualizar muito bem. É o 26712, é um pincel de pelo de pônei, então ele é bem macio, tá? Custa aí uns R$ 4. Então, esse pincel, por ser macio, você consegue pintar as peças e não aparece muito as deformidades. Tá aqui uma peça. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho o foco para vocês. Um pouquinho. Só consigo mexer aqui no brilho, tá? Então aqui tem uma peça pintada com a tinta, essa tinta da Lux Color. Ela é melhor que a Coral, viu? A tinta Coral, infelizmente, ela perde nesse segmento aqui. A melhor tinta para esses artesanatos é a Lux Color. E a Acrylex, mas ela é mais cara. Então fica a dica para vocês, se vocês precisarem pintar peças de resina, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, isso que é legal. Aqui eu desenvolvi uma cor escura, porque o preto é muito chato, né? Então eu prefiro uma cor escura, um azul escuro, um verde escuro, fica mais bacaninha. Então, voltando lá, você precisa sempre de uma tinta boa para você fazer a diluição. Essa aqui é a versão mais econômica que tem. Tem a brilhante e tem a fosca. Caso você use a fosca e queira dar um brilho nela, tem um gel complementar que você pode comprar na loja de tintas também, que dá um resultado muito bom. O fosco começa a ficar brilhante, tá bom? E é isso, você pode fazer várias experiências, pode fazer coloração tipo mármore, vários tipos de cores, fazendo experiências aqui com esse tipo de tinta nas pecinhas de xadrez. E a resistência fica muito boa, tá? Pode bater e guardar que ela não vai sair com facilidade. Agora, se você não usar o primer, qualquer batidinha a tinta vai embora. Então fica aqui a dica para vocês de como pintar as pecinhas de xadrez, caso vocês ousem fazer isso. E peças antigas de xadrez, de madeira, você também pode envernizar, né? Mas você precisa remover, normalmente, o que tem lá. Então, como que você remove? Você pode usar o thinner, tá? Para remover o verniz. Só que se a peça for de madeira, para você chegar na madeira mesmo é complexo, porque mesmo que você lixe, a tintura, os produtos químicos afetaram a superfície da madeira, ela nunca vai ficar branquinha. Dependendo da madeira que for, a densidade dela, e você lixando, você consegue deixar ela branquinha na cor da madeira, mas você vai perder material e as peças vão ficar mais finas. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de você restaurar algumas peças, né? E normalmente você pode usar goma laca por cima, um verniz, e tudo é fazer uma experiência. Nunca faça em todas as peças de uma vez, tá bom? Toda experiência que você for fazer na restauração de peças, você pega uma peça e faz a restauração. Ah, o meu cavalo quebrou a orelhinha do cavalo, de madeira. Então, não se desespera. Você tem dois caminhos que eu vejo que são fáceis. O primeiro caminho é você cortar um pedaço de madeira, esculpir e fazer aquela orelhinha do cavalo ou a ponta da rainha e lixar um pouco na peça e colar aquela madeira na outra. Esse é um caminho. Depois você vai pintar, envernizar, dar acabamento. Outro caminho também seria você fazer em durepox, a orelhinha do cavalo, a pontinha da rainha, a bolinha do bispo. A bolinha do bispo, você pode fazer o seguinte, você pode comprar nessas lojas de artesanato também, aquelas bolinhas para fazer colar, tá bom? Você compra aquelas bolinhas, cola com super bonder em cima do bispo, depois você dá um acabamento, pinta, pode passar um pouquinho de massa plástica se você quiser fechar, né? E também dá para fazer. A massa plástica, se você tem uma abertura, um trinco, você pode usar também, depois você pinta, tá bom? Então, sempre na restauração, você tem que procurar os caminhos. Você nunca pode cometer o erro de aplicar o mesmo processo nas 32 peças. Você imagina, você erra uma combinação de tinta, dá uma reação química, estraga, você estragou tudo. Então, pega uma das peças e faça uma experiência nela. Ou se você tiver um outro material, faz a experiência nele para depois você fazer o teu desempenho, o teu trabalho final nas peças de verdade. Então você faz experiência
em alguma coisa antes, um material parecido com o das peças, para você não danificar nenhuma peça no processo da sua restauração. Senão você vai ter mais dor de cabeça do que quando você começou a fazer o processo, tá? Tudo é teste. Eu comprei jogos já tem um jogo do Dirk Dagoberto, um jogo Amazonas, e quando eu comprei ele estava com a caixa quebrada, ele estava com as duas rainhas, com as coroas, parte das coroas quebradas, né? E o colarinho de uma, não sei se era de uma das rainhas, estava quebrado também. Então eu recuperei esse colarinho com um pedaço de madeira que eu cortei, fiz na medida para encaixar naquele lugar. Coloquei super bonder, encaixei, depois eu envernizei, passei um betume lá e ficou perfeito, tá bom? Tem um amigo meu também que consertou com Durepox. Você pode desenvolver até outros materiais, né? O importante é você repor aquele material e voltar à forma original. Depois você cobre, pinta, dá um jeito, né? Mas não joga fora o teu jogo de xadrez, não fica desanimado se quebrou um pedacinho. Se você tiver um pouco de paciência, você consegue recuperar, tá bom? E a pintura esconde a madeira, né? Então, as peças de resina, eu fazia as peças na cor, com a resina colorida, mas tinha muitos problemas, né? Porque lá estava o acabamento final. E a resina ela não seca rapidamente, assim, em horas, né? E aí, se você colocar a mão, ela mancha. Então, ficava muito restrito. Se você deixar muito, também ela gruda no molde. Então, eu prefiro tirar logo a peça com a resina bruta, depois eu parto para uma pintura. E aí você consegue um acabamento um pouquinho melhor, né? Eu estou um pouco chateado porque até hoje eu não consegui fazer as peças de resina com um acabamento primoroso. Por mais que eu tentasse aqui, a gente não chega na perfeição que a gente gostaria que chegasse, tá bom? Mas fica a dica para vocês. Mais uma vez, se vocês quiserem fazer contato comigo, está aqui meu contato e alguns canais de YouTube que são educativos para as crianças que você pode fazer. Mais uma vez aqui temos o site da Jerry e eu estou ansioso para receber os tabuleiros marrons, que amanhã eu vou falar dos tabuleiros que eu tenho disponíveis para vocês, tá bom? Muito obrigado, saudações a todos vocês e vamos em frente. Antes de acabar, tem uma frase muito boa que meu amigo John Barroso disse para mim hoje, eu nunca vou esquecer. Procura aprender algo novo todo dia e procura fazer alguma coisa útil para você ou para alguém todo dia. É isso aí, filosofia de vida.